Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou começar do 5, a gente vai ler um pouquinho, porque é uma história que eu sempre curto ela. É um bate-papo de Jesus com os discípulos. Então, eu vou falar aqui o bate-papo, vamos supor então que nós vamos nos colocar no lugar do discípulo ouvindo a voz do nosso mestre falar conosco. Pode ser assim? Jesus estava falando que ele ia morrer, estava falando para onde ele ia, estava dizendo que para onde ele ia, os irmãos lá, os discípulos, não podiam ir agora. E eu não sei se você lembra, Jesus tinha um discípulo que ele era incrédulo, ele não cria em Jesus. Quem sabe o nome dele? Ah, todo mundo conhece Tomé, né? Tomé foi aquele que só creu depois que Jesus ressuscitou, mas ele estava lá no bolo. E aí eu gosto de começar lendo esse texto a partir da ótica de Tomé, porque foi justamente porque Tomé não creu e fez a pergunta. Que é interessante isso. Muitos de nós, ou a maioria de nós, não entendemos coisas, julgamos errado, olhamos de uma forma diferente, somos equivocados nas nossas decisões, por uma simples falta de sinceridade e de fazer uma pergunta para querer saber como é que é. Tipo assim, eu acho que o que Tomé quis falar, que é onde a gente vai começar a ler, é que Jesus estava falando uma viagem muito louca, assim, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, porque o Pai está comigo, mas eu vou voltar e eu vou fazer. E está Tomé pensando assim, e falou assim, não entendi nada. Parece que ele sentiu lá o cheiro lá do queimar a maconha lá que o Hudson falou, acho que ou eu estou doidão ou ele está, porque eu não estou entendendo nada. E aí ele pergunta. E aí a riqueza do detalhe, da resposta que nós aprendemos, ele vem por conta de uma pergunta simples de alguém que não creu, mas perguntou ao invés de tirar suas próprias conclusões. Amém? Então, você que está aí cheio de dúvida, caraminhola na cabeça, sem entender muita coisa, pergunta. Faz que nem Tomé. Cara, eu não creio nisso não, mas me explica. Ou então, cara, que viagem é essa? Que com certeza Deus tem uma resposta para você. Amém? Então, disse-lhe Tomé, está no versículo 5. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí, Jesus responde, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora, o conheceis, e o tendes visto. Aí já entra Filipe, outro discípulo que orou e falou, piorou o negócio. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tipo assim, já está muito confuso, o negócio é ver o Pai, então vamos fazer o seguinte, mostra o Pai e já resolve o problema. E aí Jesus responde assim, mas Filipe, tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crê ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê,
nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Que papo gostoso. Eu quando estou diante dos meus mestres, e a gente começa a falar do reino, eu sento e fico maravilhado com as coisas que eu ouço. E às vezes, eu sinto ou percebo no olhar de alguns, quando estamos juntos, batendo papo despretensioso numa casa, e o Senhor começa a nos inspirar, e a gente começa a falar da parte de Deus, eu vejo essa mesma brilho nos olhos de alguns, assim, se maravilhando com aquilo que está ouvindo. Que para eles ali é uma novidade, é uma revelação, é algo profundo que eles não podiam alcançar. Para nós que falamos algo corriqueiro, que a gente já conhece há muito tempo, e não muda a história de quando eu ouço alguém falar que tem essa mesma situação, que está lá me ensinando e me instruindo, e como é dos discípulos, quando Jesus fala de algo corriqueiro, que ele estava no Pai, e ele e o Pai são um, e ele é o caminho, e o Espírito, ele vai orar para que o Espírito Santo vinha, e eles sentados ouvindo e pensando, que viagem é essa? Mas que maneira ouvir essa história, por quê? Porque depois de tudo que aconteceu, o próprio Espírito Santo lembrou a eles cada palavra do Senhor. O Espírito Santo, que nós, às vezes, queremos nos respaldar para buscar o Espírito Santo por nós mesmos, a gente tem uma regrinha para ser batizado no Espírito Santo. A gente acha que precisa fazer algumas coisas e cumprir algumas coisas para poder receber o Espírito Santo. Não é verdade? Eu tenho a maior dúvida, por conta de experiências. Primeiro, porque Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo porque é uma promessa do Pai. Ele declarou para nós uma promessa que o Pai já tinha dado e ele assinou embaixo. E falou que era de graça, era por graça. Graça é favor imerecido. Ninguém merece tê-lo. Amém? Como tê-lo não nos torna mais santo do que os outros. Alguém que é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, não pode olhar para quem não é e se achar melhor do que o outro. Porque ele não é para dar status. Nós não somos cheios do Espírito Santo para ter status. Nós somos cheios do Espírito Santo para ter maior comunhão com Deus, maior responsabilidade com Ele, maior entendimento daquilo que eu tenho que fazer, logo me torno mais devedor do que qualquer outro que o receba. Consegue entender isso? Sim ou não? Uma outra coisa que não é, o Espírito Santo não vem e não nos enche porque nós queremos ou pedimos. Também não é, amados. Jesus falou, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que vocês agora não conhecem, mas conhecereis. Ele está convosco e estará em vós. É uma ação, na verdade, o Espírito Santo é uma resposta à oração de Jesus. Não é resposta à minha oração, nem à tua oração. É uma resposta à oração de Jesus. Foi ele que orou o Pai e falou, envia o Consolador. Não os deixa órfãos, porque só o Espírito Santo pode
nos conduzir a toda a verdade. Amém? Só Ele pode nos conduzir a toda a verdade. Nós precisamos conhecê-lo. Na verdade, nós precisamos entender que nós podemos tê-lo. Porque se a gente não entende que a gente pode ter, a gente nunca vai querer experimentar essa grande dádiva, esse grande presente, esse grande amor de Deus por nós, que é derramar o seu Espírito sobre nós. Amém? Por que eu estou falando isso, amados? Eu vou explicar para vocês. Eu só estou dando uma introdução de um assunto que tem rondado meu coração. Um assunto que eu creio que ele é de interesse da igreja. Ele já é um interesse público, mas eu acho que principalmente da igreja. Por quê? Porque nós não podemos passar e ficar olhando ao largo os acontecimentos que estão à nossa volta, sem pensar numa solução de Deus para a situação. Entende isso? Tem muitas coisas que nos frustram, mas que não dizem respeito às nossas orações, a nossa espiritualidade, a nossa santidade, porque são coisas que estão na soberania de Deus. Vou falar, por exemplo, eu tenho orado por enfermos. Quantos aí não oram por enfermos? Quantos não tem um parente, um amigo, alguém que você está vendo perecendo com uma enfermidade que não tem cura? E aí você olha para as Escrituras e o Senhor fala que nós podemos orar e curar os enfermos, mas tem hora que Deus não ouve a nossa oração. Ele resolve não ouvir. Ele leva o teu alvo, o teu objetivo da oração, ele leva, porque ele é soberano e fala assim, não, vou trazer para mim, e acabou. Ele é dono da vida. Ele é o doador da vida, mas ele também é dono dela. Entende isso? Quantos não tem um filho desviado? Longe do Senhor. Talvez a tua esposa, talvez o teu marido, talvez um parente próximo. Talvez uma situação que você olhe e ache ela insolúvel, mas essa não está na soberania de Deus. Essa está na escolha do homem. Essa não está assim, Deus decide assim, não, esse aí vai morrer ímpio. Deus não decide sobre isso. Porque Ele deixou a escolha para cada um de nós. Entende o que eu falo? A salvação, ela é uma escolha. Mas aí, ela tem só a responsabilidade de quem vai escolher? Não. Aí envolve a minha responsabilidade. Envolve a minha oração. Envolve a minha pregação. Envolve eu não desistir em hora alguma. Não deixar de acreditar que Deus possa se manifestar. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Eu não posso deixar de crer que uma hora o coração do homem mais gélido, mais terrível que seja, mais maldoso que seja um Manassés da vida, que faz tudo para desagradar a Deus e que Deus não possa manifestar a bondade dele para que nos 44 do segundo tempo aquela pessoa então se decida por Jesus e tome um outro caminho na vida. Isso envolve empenho, envolve oração, envolve dedicação, envolve o meu trabalho também. Eu não posso dar de ombros e falar, não, ele que escolhe o caminho dele. Não posso. A minha função é crer independente daquilo que eu vejo. Amém? A música fala isso, vivo do que creio, não vivo do que vejo. Não é assim? A música lá da bispa lá, Hernandes, não vivo do que creio, mas do que vejo, mas vivo do que creio, porque Ele é fiel. Meu Deus é fiel. Nós não podemos perder a esperança nunca, nem depois da morte, porque Ele também falou que nós podemos orar e os mortos ressuscitarem. Então, em hora alguma, a gente perde a esperança. Amém? Hora alguma.
Mas nós somos acometidos no nosso tempo, e aí a gente pode dar várias desculpas, né? Ou vários fatores que isso possa acontecer. Eu não sei quantos de vocês percebem um esfriamento espiritual sobre a Terra. Muita gente falando em Deus, muitas igrejas crescendo, megas igrejas, muita gente dizendo que está se convertendo em todos os meios e cantos. É legal você abrir um YouTube e ver um Davi Sasser cantando com a cantora sertaneja lá, esqueci o nome dela. É legal a gente ver aquilo, e é legal a gente vendo essas experiências, mas não é legal a gente olhando e vendo o tamanho do esfriamento e distância de Deus, que não só o mundo vai, mas a igreja também vai. A falta de empenho, a falta de oração, a falta de decisão, a falta de morte, de compromisso, a falta de alguém com fome e sede de Deus, de querer ser transformado e querer ser usado por Deus para transformar a sua geração, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. É difícil encontrar alguém hoje que tem um coração ardendo e queira ir para o meio das praças falar do Evangelho para salvar alguém. Nós encontramos muita gente voltada para dentro de si mesmo, olhando para os seus próprios fracassos, ou talvez por aquilo que o Senhor não respondeu naquilo que você queria. E aí mais me parece um monte de criança mimada, que quando eu não recebo aquilo que eu quero, aí eu fico emburrado. E eu lembro disso com meu pai, quando a gente ficava emburrado. Qual o problema da cara? E aí, meu irmão, tinha que pensar, tinha que botar o sorriso rápido no rosto, porque senão o coro cantava. Mas um monte de gente mimada, porque não sei se por conta da pregação do Evangelho, que oferece muita coisa e todo mundo vem no oba-oba, ou pela falta de profundidade com as Escrituras e com o Senhor. E aí a gente pode dar qualquer desculpa, né? O nosso mundo, as velocidades da informação é muito rápida, a mídia, a televisão, o telefone, a internet. A gente pode... o turismo, né? O conhecimento que cresceu, a gente pode ter uma variante de informações que possam levar a isso, mas a minha única conclusão é que tudo isso é simplesmente a falta da comunhão com Deus, a falta do Espírito Santo em nós, porque onde o Senhor está, tudo faz a diferença, onde o Espírito Santo está, tudo é novo, onde o Espírito Santo opera, tudo funciona de maneira perfeita, no maior caos, está todo mundo na maior paz. Na maior guerra, está todo mundo seguro na mão do Senhor, morrendo por causa do nome do Senhor, e eu creio que isso é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Amém? E aí eu peguei um salmo, eu estava ouvindo uma música ontem, e comecei a lembrar disso, porque nós temos visto pessoas à nossa volta morrendo, se suicidando, tirando a vida. Virou moda. Suicídio virou moda. Principalmente no meio dos adolescentes. Virou moda. É uma insatisfação com a vida, é uma insatisfação com Deus, é uma insatisfação consigo mesmo, é uma insatisfação com tudo. E leva a pessoa na loucura de tirar a sua própria vida. É uma covardia tremenda de poder viver. Eu ouvi alguém falar, poxa, o cara para tirar a vida tem que ser corajoso. Falei, não creio que seja assim. Eu creio que seja covardia. Porque aquele que foge dos seus problemas preferindo morrer é o ápice da covardia.
é aonde eu não consigo mais encarar os meus problemas, eu não quero mais sofrer. Podia ter ouvido o slogan da Universal que diz pare de sofrer, né? Aí pelo menos procurava Jesus, não procurar a morte, mas encarar o sofrimento e saber que nós crescemos sofrendo. O sofrimento, ele traz crescimento. E aí eu lembrei, eu ouvi uma música que ela é baseada num salmo. Eu quero ler esse salmo para você. Podemos ler? Aliás, podemos ler juntos. É o Salmo 42. Esse é um salmo dos filhos de Corá. É um salmo de alguém que estava no exílio. E de alguém que parece que passou por uma escuridão com Deus. Eu não sei você, mas você já teve uma crise espiritual? Ou só eu tenho? Quem nunca teve uma crise espiritual aqui? Quem nunca parou assim, pensou assim, gente, nada faz sentido. Parece que de repente puxaram o tapete e você ficou... Não caiu no chão, mas também não ficou em pé, ficou assim no meio da queda, assim, ó, olhando as coisas passando assim à volta, você sem saber que hora que vai se esborrachar, e parece que Deus faltou, e aí dá aquele desespero no coração, onde orar não faz sentido, onde ler a palavra não faz sentido, onde parece que Deus simplesmente nos abandonou. Ninguém nunca se sentiu assim? Só eu mesmo? Graças a Deus, só eu. Puxa, por isso que eu gosto de pastorear uma igreja santa, irrepreensiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ô Senhor, obrigado, Jesus. Só eu, esse miserável aqui, tá vendo? Pecador. Mas é um desespero, amado. É um desespero quando as coisas faltam. E me parece que é o que esse salmista estava passando, e ele tem algumas conclusões interessantes. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu queria já começar a gente dando entendimento ao que a gente está lendo. A corça é um animal, um etílope, que ele não vive sem água. Ele morre de sede facilmente. E ele tem a capacidade de sorver ou de respirar a umidade do ar e descobrir para que lado tem água. Para que ele vá em direção à água. Para que ele não... É um cervídeo. Isso, ele tem vídeo, imagem e som. É um cervídeo. Isso, é com C. E aí, ele tem essa capacidade. E aí o escritor está falando assim, o salmista, assim como esse animal, ele suspira pelas águas, desesperadamente, porque senão ele vai morrer sem elas, assim a minha alma, fala assim, minha alma, suspira por ti, ó Deus. Veja que o salmista está falando que não é o espírito dele que está querendo ter contato com Deus, é o quê? Alma. Vocês entendem que nós somos corpo, alma e espírito? Compreende isso? Vocês já acreditam nessa tricotomia? Corpo é aquilo que me liga ao mundo, meus 5 sentidos, né? Alma é o meu psique, a minha mente. É onde reside as minhas vontades, o meu querer, as minhas preferências, aquilo que me agrada, aquilo que me desagrada, está na alma. Entende isso? Então é assim, o meu corpo tem fome. Se eu comer um pão, mata a fome? Mato. Mas a minha alma quer que passe um requeijão. Fica mais gostoso. Fica mais gostoso com requeijão, mas é da alma. Porque se for só para saciar o corpo, o pão resolve. Entende isso?
Mas a alma não, a alma quer o requeijãozinho, o queijinho. É aquela história da alma. E a gente vai descobrir que os nossos maiores problemas, eles residem na nossa alma. Porque a alma quer. Às vezes aquilo que nem o corpo precisa. Por isso eu estou gordinho assim. Porque a alma está querendo mais do que o corpo. Entende isso? O espírito, ele busca Deus, ele quer Deus. E aí o maior erro do homem é tentar saciar o desejo da alma, o desejo do espírito através da alma. Porque não consegue. Por quê? Porque o homem desligado de Deus, ele busca adorar a Deus. Aí ele não encontra Deus, a mente não sabe, a alma não sabe encontrar Deus. Aí a alma começa a arrumar um monte de coisa para tumultuar a vida dele. Aí começa a arrumar que é um namorado que vai saciar. Aí tu tem um namorado, 2 namorados, 3 namorados, 4 namorados, 5. Todos que você termina, você quer morrer. Ai, morri, meu amor, foi embora. Aí a alma quer se matar, mas aí daqui a pouco arruma outro, aí está apaixonado pelo outro. Aí tu vê que é uma coisa da alma, não é do espírito. É a alma tentando saciar um buraco que a única coisa que sacia é Deus. É o Espírito Santo, ele é o único que entra nesse lugar e consegue preencher esse vazio do homem. Entende o que é isso? Então, o salmista ele começa: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Agora é a alma que está angustiada buscando Deus. A alma que está sem resposta para tudo. E aí ele continua: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, ele está buscando Deus porque ele não encontra Deus em lugar nenhum, porque o espírito dele desconectou, eu acho. Em algum lugar o espírito desconectou. E eu li de propósito a conversa de Jesus, porque ele fala assim: aquele que cumpre os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então viremos e faremos morada nele. E aí quando a nossa alma ela nos leva para longe da vontade de Deus, para fazer só a nossa vontade, para não querer satisfazer aquilo que Deus deixou como mandamento, vai haver um vazio tão grande que a alma vai buscar Deus e não vai encontrar, e vai achar que o problema está em Deus e não no homem. Entende aí onde deu uma confusão? É exatamente isso que o salmista está falando. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Parecido com alguém? Quando busca algo em Deus? Quando a alma quer alguma coisa, e aí não vem, e aí esses amigos são aquilo que você queria ter, é aquilo que você está lá igual criança pedindo, mas aí Deus não dá, e parece que esses problemas vêm contra você, e aí massacra a tua alma falando assim: teu Deus, onde está Ele, que Ele não te dá isso? Estamos no 4, né? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está abatido por quê? Porque ele se lembra dos bons tempos que ele vivia com Deus. Ele se lembra dos bons tempos que ele ia... Engraçado que esse salmista, ele não ia no meio da multidão, era ele que guiava as multidões à adoração, ao louvor. Era alguém que era referência para liderar a gente, para puxar a gente, falar assim: vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos encontrar a solução no Senhor. Era alguém que tinha fé para mostrar o Senhor para quem não tinha, era alguém que estimulava a fé de alguém e de repente se encontra abatido no meio do caminho, e a única coisa que tem na mente são as lembranças daquilo que vivia, mas não vive mais hoje. É um atropelamento da alma, é um acidente na alma, é um acidente interno. E aí,
ele começa a dar a solução para ele, porque ele começa a falar com a própria alma dele. Alguém já deu uma de doido, ou é maluco que nem eu, e às vezes está falando sozinho consigo mesmo? Ou é só eu também? Sou só eu? É porque eu procuro me identificar nas pessoas, que eu quero saber se eu sou um ET de fato, ou se eu sou gente como as pessoas são gente também, né? Que eu olho assim e falo, cara, eu sou um cara muito doido. Porque tem hora que eu discuto comigo mesmo. Tem hora que eu questiono os meus pensamentos e questiono os meus sentimentos. Porque quando a gente olha para a palavra e se vê o contrário de alguma coisa, a gente fica olhando, por que tu está assim? Por que está sentindo isso? Por que está triste? Ou então, cara, por que tu falou isso? Por que não calou tua boca? E aí eu fico naquela, né? Principalmente quando tem essas assembleias assim que a gente vai. Aí por quê? Por quê? Porque eu vou discutindo comigo, falando comigo, e aí começa a ordenar a alma. Ainda mais quando a alma quer fazer o que não deve. Né? Eu não podia falar isso para vocês, que eu sou pastor. Mas a alma às vezes quer fazer o que não pode. Porque a mente sabe que é pecado, o espírito sabe que é pecado, mas a alma fala, faz só um pouquinho. É ou não é? E aí a gente fica naquela luta e começa a falar, né? Tá ficando doido? Larga a mão de ser besta. Vai falando com a gente mesmo. E aí ele começa a falar com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, ou corrente das águas, ou cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Imagina, quem já tomou um caixote? Copacabana. Dá caixote assim lá longe. Ele está falando que tomou um caixote, amado, da água. Ele não sabe o que é céu, o que é terra. Ele está se lembrando de quando ele estava bem com Deus e de repente passou uma avalanche e virou tudo. Né? Eu lembro da Solange, tomou um caixote assim uma vez, lá em Barra de Guaratiba. Foi a única onda que deu até hoje naquela praia. Nunca deu. Lá não tem onda, a gente estava lá pescando, todo mundo tranquilo. De repente apareceu a onda, não sei de onde, foi só para dar um caixote nela. Ela tentou segurar, acho que Raquel, que era pequenininha, aí, meu Deus do céu. Aí. É aquela que tu levanta, tem até uma estrela do mar na cabeça. Essas coisas acontecem com a gente, amados. Acontece ou não? Não tem hora que a vida faz isso? Te dá um caixote onde a água puxa por baixo, a outra vem por cima, e aí tu roda e não sabe mais onde é a terra, o céu, aonde tem água, onde não tem nada. E é assim que ele está. Aí ele diz assim, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É engraçado, porque isso vale de ensino para nós. A todos nós que estamos passando pelo caixote da vida, pelo atropelo da vida, pela falta de resposta, pela falta de direção, quando parece que nada faz sentido, quando parece que o mundo girou 100 vezes mais do que você está acostumado e você ficou no meio do rodopio. Tem algumas coisas que a gente precisa lembrar.
uma, do que Deus fala. A palavra dele, ela vai permanecer para sempre. E ele vai falar aqui, que ele começa a recitar aquilo que Deus já disse. Porque às vezes nós temos que pregar para nós mesmos. E às vezes nós precisamos declarar para as outras pessoas, quando nós identificamos que tem alguém que foi atropelado pela vida. A gente tem que parar do lado e lembrar aquilo que Deus já falou. Porque aquilo que Deus falou vai permanecer até o fim. A palavra de Deus é viva e ela também é eficaz. Amém? Ela tem que estar nos nossos lábios. E mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que tudo mostre o contrário, nós vamos ter uma bússola sempre na mão, que é aquilo que Deus fala. Nunca perca a bússola. Nunca perca a direção da bússola. Nunca se perca daquilo que Deus falou, porque ela é a âncora que vai te firmar em qualquer uma dessas situações. Ela é a única que te mantém no meio do furacão sem sair do lugar. Se você, nessa hora, se apegar àquilo que Deus falou. O Senhor falou, assim vai ser. Embora todas as circunstâncias me mostrem o contrário. Amém? Então, a primeira coisa que ele lembrou, a misericórdia do Senhor se renovou em cada manhã. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que por mais ruim que possa estar, o Senhor tem misericórdia de mim e se compadece de mim. Por mais difícil que seja, a misericórdia dele vai me alcançar e ele vai me dar uma nova chance. Porque a gente acha que as coisas ruins da vida são o final da vida, mas elas não são o final. Elas são só a oportunidade de você recomeçar de novo. Por quê? Porque existe misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Amém? Quando as coisas dão tudo ruim, que a gente acha assim, o juízo vai me pegar e tudo vai estar ruim, conta com a misericórdia. Deus está me dando uma oportunidade de começar de novo, não é o fim. Nada vai acabar. A minha vida não vai acabar, nem o mundo vai acabar. Deus só está me ensinando a recomeçar de novo de maneira correta. E se der ruim de novo, continua a misericórdia dele. Está aí, todo dia ela se renova e eu estou vivo para aprender e eu vou me levantar novamente. Porque ele é fiel. A palavra dele não pode mudar. Quantos me entendem? Amém? Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus, onde estás? Amado, tu percebe que esse furacão da vida, ele é atormentador ao ponto de alguém achar que os ossos estão esmigalhados, mas não é por causa das circunstâncias, é por causa da ausência de Deus na vida de alguém, a ausência da voz de Deus, a ausência da presença de Deus, a ausência da direção de Deus. E aqui é uma luta que ela é interna, mas que ela envolve pessoas. Porque a solução de Deus na vida de pessoas são pessoas. Consegue entender isso? Deus não nos chamou para viver solitário e nem deu aos anjos o privilégio de anunciar a sua palavra, de animar alguém com fé, de orar por alguém. Diz que os anjos intentaram fazer o nosso trabalho, quando olharam a magnitude que era. Eles quiseram fazer. Eles devem ter olhado assim e falaram, cara, que coisa maneira, legal, deixa a gente ir. Mas Deus deu aos homens. O anjo não pode fazer o nosso trabalho.
O anjo não podia anunciar para Cornélios que a salvação estava em Jesus. Ele podia enviar Cornélio a Pedro, mas falar com Cornélio ele não podia. Porque o nosso papel, ele é mais importante do que o papel dos anjos. Você acredita nisso? Deus nos deu o privilégio que os anjos não têm. Isso não te faz estremecer? Quando nós olhamos para o nosso trabalho e vemos pessoas ao nosso lado, desfalecendo, morrendo, sendo arrastado pelas águas, sendo arrastado pela volúpia do vento, e nós não podemos nos posicionar nem para orar, nem para falar, nem simplesmente para estar do lado junto. E na hora oportuna lembrar assim, mas Deus fala assim, e vai ser assim na tua vida. Nada acabou. Quem entende o que eu falo? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O Senhor vai sempre nos auxiliar. Ele sempre será o nosso Deus, sempre, para toda e qualquer situação. Mas nós precisamos nos levantar. Amém? Nós precisamos tirar pessoas que estão atropeladas no meio da história. Talvez você seja uma delas. Talvez você que está aqui me ouvindo está atropelado na vida, desesperançado já. Talvez já pensou até em morrer, porque está na moda. Está na moda alguém falar que prefiro morrer, porque a vida não tem sentido. Eu queria falar que Deus dá sentido em qualquer vida. Amém? Ele é o sentido da vida, Ele é a bússola, porque a vida sem Jesus, de fato, ela perde o sentido. Mas se você se esforçar só um pouquinho e deixar Ele entrar dentro de você, fazer a morada em você, como Ele prometeu, se você buscar Ele pelo simples cheiro das águas, se você simplesmente falar assim, não, nessa direção aqui Deus está, eu vou nela. Você não vai morrer de sede. Você não vai morrer nesse teu atropelo. E nem vai precisar querer tirar a tua vida, você vai querer doar a vida a outros. Você vai querer ser instrumento na mão de Deus para que outros vivam. Você vai encontrar o sentido da vida, de fato, que é ser relevante na vida de alguém. Porque a pior coisa que tem é viver com a vida sem sentido. E tem muita gente hoje vivendo com a vida sem sentido. Muita gente. E eu não estou falando de ímpio, não, amado. Eu estou falando de crente. Tem muito crente sem sentido. Quando Paulo fala em Coríntios sobre ressurreição dos mortos, que alguns dizem que não tem ressurreição dos mortos, aí ele fala assim, bom, se não existe ressurreição dos mortos, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã, não tem valor nenhum. Não tem sentido. E aí ele fala o que acontece com essa vida sem sentido. Ele fala, então comamos, bebamos e depois morramos. Vamos morrer. Se a tua vida é só comer, beber e para depois morrer, ela não perdeu o sentido. Ela perdeu o sentido. Se a alma está batida, busca a palavra do Senhor, recita o que Ele disse, se levanta desse caixote em nome de Jesus. Ele tem poder para te levantar, porque Ele quer ajudar você a levantar outros que estão abatidos aí no meio do caminho. Amém? Sai dessa vida de comer, beber, dormir. Parece a música do... Essa não é da aeronáutica, não. Essa é da Marinha. Meu filho mais velho entrou na Marinha
E aí fica lá, eu acho que é 40 dias sem ver ninguém. Quantos dias são, Solange? 20 dias? Não é só isso, não. É mais. Fica uns dias lá sem que ninguém pode nem visitar o cara. Só chega lá em casa a roupa que ele foi. Aí chega lá tudo cheio de lama, rasgada. Aí a gente, ih, mataram meu filho. E aí no dia da apresentação a gente vai lá, né? Doido para ver o garoto, aí passa aquele pelotão cantando. Ai, ai, mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Minha vida lá em casa era comer, beber, dormir. É assim mesmo. E quando eu vi o pelotão cantando, eu falei, tá aí, esse pessoal do exército da marinha aí tá entendendo dos mistérios de Deus. Né? Porque de fato a vida era só essa, comer, beber, dormir. Né? E tem um samba aí antigo que diz e não pagar, né? Comer, beber, dormir e não pagar. Aí o Zé lembrou, Rio, falou em samba. Ele lembrou qual era o samba. Amém? Que o Senhor nos tire dessa vida medíocre. Porque essa vida medíocre vai querer fazer você morrer. E vai impedir que você seja usado para impedir outras pessoas de morrerem. Se levanta para viver e se levanta para transmitir vida. Em nome de Jesus. Amém? Se levanta. Se levanta no Senhor. Confia no Senhor. Coloca a confiança nele. Para que tudo vá bem na tua vida. Podemos orar? Foi por isso que eu pedi para o Hudson cantar aqui. Porque quando a agitação da vida para, a gente volta para quem? Olha o Espírito Santo trabalhando. Ele não para não, amado. Ele quer nos levar à plenitude daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele vai conseguir. É só você se deixar. Porque na hora que você para, pode estar pintando a casa. Deus está dando canções, está compondo música, está tocando, vai voando. É só abrir o coração ao Senhor. Amém? Quem quer orar? Quer orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Que aí você acorda, não dorme mais, já são 12:00. Se a tua alma está abatida, você pode começar a ordenar ela hoje. Dá uma de maluco, pode falar. Por que está abatida, ó, minha alma? Por que te perturbas dentro? Espere em Deus. E ainda o louvarei. Espere em Deus, que Ele vai solucionar os teus problemas. Espere em Deus, que Ele vai te dar as respostas que você precisa. Espera no Senhor. Se você não sabe o que fazer, não entende nada hoje, fica tranquilo, espera no Senhor. Espera e confia. Porque Ele vai colocar o sal nessa tua vida sem sal. Ele vai temperar a tua vida de maneira tremenda. Ele vai trazer gozo, paz e alegria a você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Quero te louvar pela tua palavra aqui. Eu tenho convicção, Senhor, que hoje, nesse auditório, tem pessoas como Tomé, tem pessoas como Felipe, que estavam tão perto de ti, Senhor, mas não entendiam nada. Não queriam. A resposta de Felipe é que ele nem queria mais te ouvir. Ele queria só, cara, para com essa conversa, me mostra o Pai e resolver o problema. Porque assim são os homens, assim somos nós. Às vezes nos perdemos tão próximo de ti. Mas eu quero te pedir, na manhã desse dia, vem nos visitar com teu Espírito. Toca em cada vida aqui hoje.
principalmente nessas que eu estou falando, que estão duvidosas, incrédulas, ansiosas, para, Senhor, conhecer coisas novas que não satisfazem, que vão trazer, Senhor, vazio para a alma, angústia. Toca nelas, em nome de Jesus. Tu estás aqui. Tu pode tocar. Tu pode, Senhor, em nome de Jesus, abrir o coração e a mente. Senhor, aqueles que estão aqui hoje, e eu sei que estão angustiados, porque, meu Pai, a onda passou com muita força, como uma cachoeira, e tirou o chão, e fez, Senhor, com que as circunstâncias começassem a levar a vida. O que o salmista declarou, Senhor, foi que a tua misericórdia renova a cada manhã. E aí eu quero te pedir, renova a tua misericórdia sobre essa vida. Dá uma oportunidade de recomeço. Eu hoje falei aqui da tua palavra, Senhor, e aí tu bota essa palavra e traz vida a ela dentro do coração. Porque é recitando as coisas que tu fala que a vida começa a brotar dentro de nós. É o que faz a semente começar a florescer. Então traz a tua palavra. Revela a tua palavra. Mostra a tua bondade, a tua misericórdia. Dá o recomeço. Dá o recomeço. Se há alguém aqui, Pai, eu tenho certeza que também tem, angustiado por coisas que espera que tu faça e tu ainda não fez. Eu tenho certeza que tu não dá satisfação de nada que tu faz a ninguém, porque tu és Deus e soberano. Mas por amor e por misericórdia, traz entendimento. Tira essa pessoa, Senhor, dessa angústia. Mostra os teus motivos. Eu ouvi de uma mãe que perdeu o filho e te buscou desesperadamente, Senhor, e quando abriu a Bíblia, bateu num texto que saltou em caixa alta, dizendo: o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. E foi ali que tu falou com aquela mãe: como tu sabes, ó mãe, se salvaria teus filhos. A tua palavra aplacou toda a dor naquele dia e trouxe uma fortaleza naquela mulher. Tu pode fazer isso. Tu não precisas, mas tu faz porque tu é bom. Então responde hoje. Mostra hoje, Senhor, o trabalho das tuas mãos na vida de cada um de nós, para que ninguém se perca, para que ninguém se angustie demasiadamente e para que tu seja o socorro. Agora, Paizinho, o meu pedido principal nessa manhã: nos enche do teu Espírito. Derrama sobre nós, Senhor, a tua unção, o teu Espírito. Deus, traz sentido à vida, porque nós queremos viver essa vida dinâmica contigo e ela é diária. Não queremos viver simplesmente daquilo que conhecemos e temos na mente. Queremos viver de experiência de vida contigo. E aí só o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que Jesus orou
para que nós pudéssemos ter, para que pudesse nos guiar a toda a verdade. Traz um avivamento sobre nós, nos dias chamados hoje. Incendeia a tua noiva, Senhor, sobre a terra, porque nós somos a tua resposta para essa geração. Nós somos a tua resposta para essa geração. Então, Senhor, nos faz viver de milagres. Eu te peço, seja assim, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim. Amém.